A pergunta que nós estamos fazendo nesse momento é: qual seria a provável escalada de eventos caso os bancos brasileiros decidam agradar o Brasil e descumprir as ordens norte-americanas? Essa aqui é a pergunta. A gente está vendo que a gente está indo para um cenário meio estranho, principalmente para quem tem dinheiro no banco, que acha que é 100% dos brasileiros. Antes de eu continuar para a segunda etapa dessa análise de cenário, eu gostaria de lembrar mais uma vez a vocês, dar o like. Vamos para a segunda parte da sequência de eventos que poderia acontecer. Se esse escritório americano, alinhado ao presidente Donald, ele intensificar essas sanções, conforme a gente viu na questão das tarifas de 50% sobre a importação brasileira, os americanos poderiam responder rapidamente. A primeira medida seria o aviso de envios formais aos bancos brasileiros até o final da próxima semana. A gente está falando da semana que vem, daqui a 7 dias, hoje é dia 1º/8, até dia 8/8. E os americanos iriam exigir conformidade se eles observassem que a situação não estava sendo cumprida. Então, caso os bancos, nesse cenário hipotético, a gente está fazendo um grande cenário hipotético, os bancos decidam ficar ao lado do Brasil, defender a Constituição, falar sobre soberania e não obedecer às ordens americanas. Caso isso aconteça, eles vão receber avisos durante a semana que vem. Caso esses avisos sejam ignorados, pode haver multas iniciais de 250 milhões de dólares por instituição, com risco de exclusão do SWIFT. O que é o SWIFT? SWIFT significa rápido em inglês. É quase que sinônimo de fast. SWIFT é o sistema global de pagamentos que processa uma merreca de 5 trilhões de dólares por dia, tá? Segundo dados do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, Bank of International Settlements, dados do ano passado. Meus amigos, ser excluído do SWIFT é um negócio altamente preocupante. É o que aconteceu, por exemplo, com Moscou em 2022, quando eles partiram para cima de Kiev. Agora, se acontecer isso e os bancos forem retirados do SWIFT, eles não cumprirem as ordens americanas, o impacto é severo. A dependência que o Brasil tem do dólar, e isso responde a 80% das transações internacionais, segundo o FMI no relatório de pagamento 2025, isso tornaria a exclusão do SWIFT completamente caótica. Historicamente, a exclusão do SWIFT que foi imposta a Moscou em 2022 reduziu as suas exportações em quase a metade. Reduziu em 40% no primeiro trimestre. Quem trouxe esses dados foi o World Bank, o Banco Mundial, em 2023. E o Brasil, com exportações de 340 bilhões em 2024, segundo o Ministério da Economia, poderia enfrentar uma queda semelhante. Imagina uma queda de 40% nas exportações. A cotação do real, que nesse dia 1º/8, às 10h54, que foi a última vez que eu olhei, estava 5,85. Vamos ficar de olho aí no dólar aí. 5,85. Eu falei para todo mundo que sexta-feira o dólar ia subir. Podia até ter combinado com o meu pessoal lá da Move Investimento para a gente ter ganhado uma grana com isso. Mas acabou que eu estou num evento aqui, né? Não deu pra gente combinar muito, tá? Acabei de perceber que deixei de ganhar uma boa graninha. Mas, né, já tinha falado todo mundo, minha esposa é testemunha. Falei, sexta-feira o dólar vai subir muito. E subiu, acertei mais uma vez, que era meio óbvio, né? Então a cotação do real, que às 10h54 da manhã do dia 1º/8, hoje, dessa sexta-feira, estava 5,85, pode saltar para 6,50 ou mais em 15 dias. Segundo projeções do mercado financeiro, estou me referindo ao relatório Focus do dia 31/7 deste ano de 2025. E agora, como é que a gente analisa? Dorel Norato está falando que está 5,55. Beleza. Tá, é impossível eu conseguir olhar o dólar agora no meio da live. Então, existe um paralelo histórico. Por quê? Existe uma empresa chinesa chamada ZTE ou ZTE, lá no Rio a gente fala São Paulo fala ZTE, já que eu sou do Rio, é uma empresa chinesa que ela foi sancionada em 2018 e ela serve como uma grande ilustração para esse problema. Por quê? Após violações de sanções contra os iranianos, o ZTE foi proibido de comprar componentes americanos. Isso levou a uma queda de 90% das ações dessa empresa. 90%, levando a empresa quase à falência.
Isso foi revertido apenas após o pagamento de 1,4 bilhão de multa e mudanças na gestão, ok? Luiz Carlos falando que eu tô certo, que para comprar tá 5,85. O que poderia acontecer nesse cenário, lembrando que a gente está num cenário completamente hipotético, o que poderia acontecer nesse cenário com uma reação do Brasil? Vamos supor que o Brasil decida retaliar com medidas como a nacionalização de ativos de empresas americanas como a ExxonMobil, que tem investimento de 2,5 bilhões de dólares no pré-sal, ou a GM, que tem 17 mil empregos no Brasil, segundo a Anfavea, dados de 2024. Ou restrição da importação de tecnologia dos Estados Unidos, que é 20% total em 2024, segundo o IBGE. Também, o Brasil poderia decidir buscar um apoio da China, que compra 30% das exportações brasileiras, a gente está falando de 102 bilhões de dólares em 2024, segundo o Ministério da Economia, e intensificar as negociações com o Mercosul para criar um sistema financeiro alternativo. Qual seria o impacto disso? Essa crise poderia paralisar acordos da União Europeia com o Mercosul. O impacto econômico seria gigantesco, de 87 bilhões de dólares anuais, segundo a Comissão Europeia, dados de 2025, isso levar a uma aliança mais profunda com Moscou e com Pequim, que já desenvolve o sistema SPFS como alternativa ao SWIFT. Só que, nesse cenário, o presidente Donald poderia impor mais sanções adicionais, contra outras figuras nacionais, transformando o conflito numa guerra geopolítica, similar às tensões com a Venezuela após as sanções em 2017. Aí a gente pergunta, como estamos num cenário hipotético e sem precedentes, tem algum paralelo histórico para a gente tirar uma referência? Tem sim. Tem um caso da Venezuela em 2019, quando os Estados Unidos impuseram sanções ao setor petrolífero, principalmente a empresa PDVSA. Isso levou a uma queda de 99% nas exportações americanas do país. E levou também a uma reorientação comercial para Pequim e para a Turquia. Venezuela parou de fazer grandes negócios com os Estados Unidos e direcionou os seus negócios para a China e para os turcos. O Brasil poderia seguir um caminho semelhante, mas com maior vulnerabilidade devido à sua já profunda integração econômica com o Ocidente.